vamos começar então? Boa tarde. Hoje, a nossa intenção dessa reunião é nós fazermos o alinhamento para que o projeto Professor Tutor aconteça com êxito. Nós sabemos que tem vários entraves, não é só ele que acontece lá dentro da escola, por isso mesmo é importante que a gente esteja sempre alinhado e entendendo o processo. Então, aqui na diretoria nós estamos com o Everaldo dando respaldo, a Vânia, eu e a Lucimara, tá? Nós quatro, se vocês precisarem de alguma coisa, pode chamar que a gente dá uma corridinha para ajudá-los, ok? Bom, em relação a este momento, qual é a prioridade? Nós acabamos hoje de fazer o processo de atribuição do projeto, professor tutor, e a SEDUC deu até hoje para que a gente pudesse finalizar esse processo de atribuição. Infelizmente, nós não conseguimos contemplar todas as escolas, ficou ainda faltando João Miquelin, uma vaga de matemática, então não acontecerá o projeto de matemática lá, professor tutor. José Pires também não, de matemática também, nós não conseguimos professor. E o Castellucci também não, e o José Pena também não. Essas quatro escolas, elas são de matemática. Hoje foi atribuído Pedro Bento, uma vaga de língua portuguesa, professora Maurielli, e foi atribuído hoje o José Pena, uma vaga para língua portuguesa, Analice. Ok? Infelizmente, então, essas escolas não foram contempladas, eu vou encaminhar esse saldo para a SEDUC, para que eles tenham conhecimento dessa questão, que apesar de 3 processos em aberto, né, com edital, nós não conseguimos preencher essa vaga, ok? Bom, primeiro passo também, esses professores todos que estão chegando hoje, né, verificar essa questão, né, do cadastramento deles, mas primeiramente a associação deles, aí fazer o cadastramento para conseguirmos fazer a enturmação deles com as turmas. Ou eles terão 5 turmas, ou eles terão 6 turmas. Não existe a possibilidade de 7, 8, 9. Então, essas escolas que ficaram sem o professor tutor, elas não terão projeto. Porém, esses professores que estão aí agora com vocês, nós teremos que garantir o quê? Primeiramente, os horários. Eles estão fazendo um acompanhamento em loco. O pessoal da SEDUC está fazendo um acompanhamento em loco, e nós também faremos. Mas, para isso, nós precisamos que vocês disponibilizem para a gente, pode ser até mesmo no grupo, né? Eu acho que o que fica mais fácil, a gente pode combinar, eu acho que ali no grupo fica mais fácil, os horários que vocês colocaram para as respectivas turmas, né? Que elas poderão ter 5 ou 6 turmas. Quantos? No máximo 15 alunos. Pode ser menos? Pode, não tem problema nenhum, tá? E eu preciso desses horários com o nome dos professores e quem estará acompanhando, o nome do coordenador ou quem estará acompanhando esse projeto na escola, tá? Eu vou ter que encaminhar esses dados para eles também. E o que nós temos que garantir dentro desse processo? A enturmação. Eu conversei ontem com a responsável do projeto, e o que ela falou? Porque eu fui bem transparente para ela. Eu falei, olha, nós temos alunos que estão lá como volume 1, volume 2 e volume 3, que eles são alfabetizados, estão alfabetizados. Não corresponde o livro que precisa ser trabalhado como vocês indicaram, porque eles são alunos alfabetizados já. Perante esse contexto, eu posso excluir esses alunos do programa? Ela falou não. Neste primeiro momento, não. Por quê? Porque, como está esse link lá, com acompanhamentos deles também sistemáticos, e como eles acreditam que este aluno fez com seriedade essa prova e ele está ali com o volume 1, ela falou, qual é a evidência que você tem para nos dar que este aluno, ele não é volume 1, volume 2, volume 3, você está me dizendo. Aí eu falei, nós temos a evidência das avaliações, da sondagem inicial que a DE aplica junto às escolas há muitos anos, e aí eu falei a característica
sondagem, que é para verificar as escritas dos alunos, como ela é aplicada, através de um texto de memória, ou expliquei, e também da matemática. Então, ela falou o seguinte, ela falou, ok, então, vocês terão que ter essas evidências dentro dessa sondagem para que, no momento que a gente esteja aí visitando as turmas, a gente consiga ver, através de um portfólio, que todos os alunos que estão como volume 1, 2 e 3, eles possuem a competência leitor, escritor e o letramento matemático através desta sondagem que vocês aplicam, que seria a evidência que nós poderíamos retirar este aluno. Enquanto não acontecer essa evidência, o que vocês terão que garantir? Que esses alunos que estão ali indicados como volume 1, volume 2, volume 3, eles façam as tarefas. Eu falei, pois é, só que as tarefas que eles farão não irá corresponder com o material, com a forma que eles estarão trabalhando. Porque, como eles já são alunos leitores, escritores, não cabe o material. Ela falou, eu sei, vocês terão autonomia de trabalhar com essas turmas dentro da proposta das habilidades do abaixo básico da linha métrica do SARESP, ou dentro das habilidades que a professora de língua portuguesa ou de matemática direcionar o porquê que precisa ser trabalhada essas habilidades, junto com a turma. Porém, toda sexta-feira tem que fazer a lição de casa, e essa lição de casa ela vai ter que ser contemplada a primeira dentro do volume que o aluno está. Então, vamos supor que o aluno esteja lá escrito no volume 1. Ele terá que participar dessa atividade do volume 1, e aí o professor tem autonomia para direcionar esse aluno para o volume 2 ou volume 3, tá? E aí eles vão ter esse registro primeiro lá. Ou seja, esse aluno evoluiu ali dentro do processo e está participando da lição de casa, volume 3. Aí pode, mas a primeira lição de casa tem que ser do volume que ele está registrado. Se ele está registrado lá com o volume 1, então ele terá que fazer a primeira atividade do volume 1. Ficou bem claro isso para vocês? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor. Tá, então ficou bem claro. Então, essa é a primeira característica da nossa turma. Inclusive, ela falou, olha, Luísa, é a primeira diretoria de ensino que está fazendo esse levantamento. Eu falei assim, então, nós estamos fazendo esse levantamento porque nós estamos trabalhando com a transparência. Tá? Porque aquele aluno que precisa, ok, mas aquele aluno que não precisa, nós não gostaríamos de mantê-lo ali como volume 1, volume 2, volume 3, porque ele não precisa, porque o livro, ele não corresponde àquilo que ele está precisando. Talvez ele esteja precisando de uma intervenção dentro de alguma habilidade, mas não dentro da competência leitora-escritora. Deixei bem claro para elas. E elas disseram, tá bom, então vocês farão um portfólio, e esse portfólio terá cada aluno com seu respectivo volume dentro da sua sondagem, onde vai caracterizar que esse aluno não precisa realmente, para que a gente possa validar, tá? E eu e a Vânia, nós estaremos acompanhando, né, essa sondagem. Então, vocês irão aplicar, irão fazer essa classificação, um aluno que não precisa, ele vai permanecer na turma, vai precisar e vai precisar garantir a evolução dele dentro das tarefas, tá? Neste primeiro momento. Aí ela falou, olha, por enquanto é o que eu posso, enquanto equipe aqui da COPED, falar para vocês. Mas ele terá que avançar nas tarefas lá. Tá? Então, a primeira tarefa tem que corresponder ao volume que ele está. As outras tarefas, o professor tem autonomia para direcionar tarefas de outros volumes e mantê-lo na mesma turma. Pode perguntar, Cláudia. Boa tarde para todos. A minha pergunta é o seguinte: quando chegou o resultado do sistema, tinham vários alunos com volume 1, volume 2, volume 3. Só que, como vocês já sabem, já vieram aqui, então a gente só enturmou quem estava no volume 1. E já deu uma quantidade enorme. Lembrando que dentro desse volume 1, são vários alunos com competência leitora e escritora. E aí a gente nem colocou o volume 2 nem volume 3, porque não ia caber.
de acordo com o que o sistema trouxe para a gente. Então, a questão é essa. O volume 2 e volume 3, nós não enturmamos ninguém. Então, o que eu faço? Só um minutinho, Cláudia. Pronto? Ai, gente, eu não aguento mudar de lugar. A Heloísa está na terceira lugar e daqui a pouco ela vem para o meu aqui. Então, Cláudia, foi uma ótima colocação sua, viu, Cláudia? Porque, a princípio, eles falaram que eram para nós darmos prioridade. Lembra? Foi a primeira colocação deles, que era para nós darmos prioridades para os alunos que mais precisavam. Essa foi a primeira colocação. E essa colocação sua é pertinente porque eu também fiz até eles. Porque eu falei assim, tá, e se a escola tem um excesso de, né, muitos alunos, como que nós faremos? E eles falaram que vão abrir mais turmas. Então, essa semana agora, ela ia me dar devolutiva, porque se vocês olharem lá no momento de enturmação, vocês vão verificar que tem turma 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? A turma 7 não abre. Por que não abre? Porque eles não autorizaram ainda abrir. Então, eles falaram assim, que quando o número de alunos exceder, né, eles iriam abrir mais turmas. Porém, tem um outro problema, porque se abre mais turmas, também tem a questão do professor, porque eles fizeram esse projeto para que o professor ele contemple um bloco de 25 horas aulas, certo? Se abre mais uma turma, tem essa questão burocrática aí, entende, dentro do sistema, que eles não conseguiram ajustar ainda. Por isso que eles não abriram ainda a sala 7, sala 8, porque aí como que esse professor iria ganhar? Deu para entender? Ele iria ganhar por mais 10, por mais 20 aulas. Entende? Então, essa parte do sistema, o quanto que esse professor ganharia, né, em relação se abrisse a turma 7, a turma 8, eles ainda lá entre eles não fizeram essa sistematização. Aí ela falou desta forma para mim, dizendo que era para garantir aquilo que estavam dentro daqueles do volume, que todos que estavam apontados dentro do volume eram para ser contemplados e que aqueles que não ficassem, fossem atendidos nesse momento, por essa demanda ser maior, que eles estavam aguardando, eu acho que é o setor do RH, para eles poderem abrir as demais salas, tá? Para que esse professor, ele ganhasse, pelo que eu entendi, por 40 e não por 25, dependendo do número de turmas que precisassem aumentar. Então, está tendo que alinhar lá junto com o RH essa parte. Tá bom? Então, nós vamos aguardar, Cláudia. Pode falar. Então, nesse caso, se no volume 1 eu já tenho alunos que sabem ler e escrever e muito bem, então acredito que volume 2 e 3, eu não fiz a sondagem do 2 e do 3 desses alunos, mas provavelmente eles terão ainda melhores que esses que estão lá, entendeu? Eu acho que Então, seria interessante, Cláudia, assim, para que a gente tenha essas evidências, para que eu possa apresentar a eles essa necessidade, porque eu vejo sentido de um projeto apenas para aqueles que precisam realmente, dentro da proposta do projeto, que é a alfabetização, é isso que eu vejo a necessidade, em apresentar para eles. Por exemplo, do volume 1, quantos realmente que precisariam? Você tem essa resposta? as minhas professoras estão aí. A Poliana, você pode informar quanto realmente precisa, Poliana? Então, aí nós teríamos que ter essa resposta desses, das evidências das sondagens ali, aqueles que realmente precisam, né? E aí oferecer para eles. Aí poderia verificar no volume 2. Já aplica a sondagem, já separa. Essa que nós da DE. E do volume 3 também. E nós atenderíamos a este público-alvo, entende? E eu poderia encaminhar a eles todas as nossas evidências. Eu vejo que só faz sentido se for assim o projeto. Posso falar um pouquinho? Pode. Então, quando eu fui lá no Celso, nós vimos, né, Cláudia, tem muitas sondagens em que os alunos já têm a competência leitora e escritora. Então, e os que ficaram, pelo que eu vi aqui, nós separamos, acho que é uns 6 ou 7, se eu não me engano.
e não daria conta usar o livro, né, Elô? Que seria questões de alfabetização. Mas, mediante essa fala sua, né, então a gente vai orientar o trabalho para esses que ficaram lá no Celso Ferreira, que eu já estive lá, é o trabalho com a reescrita, que eu combinei com a professora voltar e modelizar isso com ela, porque é o que dá conta para fazer com que esses alunos avancem. Porque o livro também tem muitas atividades que envolvem alfabetização que eles não estão nesse nível. Então, teria que olhar mais a questão dos textos, o repertório, competência leitora, escritora. Então, dá para usar alguma coisa, mas não alguma atividade, mas inteiro não dá não para aqueles alunos que já escrevem. Então, o livro é muito pouco, entendeu? Então, não bate, o material não bate com o saber desses alunos. É o que nós vamos enxergar em todas as escolas, tá? Não sei se quem está aí também está enxergando isso, mas a gente tem que adequar que o livro Coruja, material Coruja, não dá conta, porque ele é muito pouco para alguns alunos que já sabem. Ele só daria conta se eu tivesse que, de apoio ainda, se eu tivesse que alfabetizar algum aluno, que conhecer, trabalhar a questão do alfabeto, letras, alunos que não conhecem, mas alunos que já escrevem material Coruja, seria um suporte somente, com os textos. E algumas atividades teriam que pular, porque eu não posso fazer com que o meu aluno tenha atividade lá que eu vi, completar o alfabeto, separar sílabas de palavras que ele já conhece, entendeu? Que ele só não domina a questão do texto, né? Que ele não sabe produzir um texto dentro das normas convencionais da escrita. Isso nós enxergamos lá no Celso Ferreira. Não sei se deu para ouvir. Deu, Vânia. Agora é o seguinte, gente, eu preciso do posicionamento. O Celso eu já sei, já tem essa realidade, já foi direcionada a ação. Eu preciso dessa realidade também do Cota, do PAN, do Pedro Bento. Como é que está no sentido da enturmação em relação a isso? Vocês verificaram se eles têm a competência leitora, escritora? Como é? Elô, boa tarde, gente. Boa tarde, Elô. Boa tarde. É a mesma situação da colega. A gente tem realmente os alunos que já dominam, né, tranquilamente, e aí a gente está nesse levantamento aí para poder fazer isso. Agora a gente vai ter, então, o que eu estou entendendo, vai ter que criar, deixar um portfólio separado desse aluno que realmente domina essas competências e habilidades aí desse projeto, né, para poder depois a gente conseguir, então, trocar por um outro que realmente precisa. Isso. Na verdade, seria importante, Patrick, que todos tenham essa sondagem para que a gente já separe no portfólio aqueles que precisam e aqueles que não precisam, a gente tenha como justificar. Entende? Foi o que eu entendi dela. Mesmo assim, ela não abriu mão de forma alguma que todos que estão ali indicados pelo volume 1 façam a atividade de tarefas volume 1, mesmo não estando precisando neste momento. Eu não consegui convencê-la nesse momento. Nós vamos ter que garantir isso. Então, Elô, eu quero deixar claro também que nós tínhamos falado com a Cláudia, né, Cláudia, que a gente teria a possibilidade de não deixar esse aluno nas aulas. Mas aí, no caso da tarefa, como a Elô afirmou agora, tem que fazer. Agora, vocês poderiam se basear na sondagem de 6º ano que foi mandada, porque lá no Celso, como em todas as unidades escolares, ela foi aplicada e mostra a competência leitora e escritora. Porque quando você coloca o aluno para escrever, você já tem pistas do que ele domina e o que ele ainda falta, né, com relação à competência escritora. Então, eu acho que essa sondagem também daria muito certo vocês retomarem também ou aplicarem nova, né, Heloísa? No sentido de verificar o saber desses alunos. E se não tem jeito, nós temos que fechar aqui, porque assim, a gente tem uma ansiedade de querer que os alunos avancem dentro do processo. Quem não precisa estar, então é um equívoco que aconteceu aí e que a gente vai ter que driblar essa situação e tentar fazer da melhor forma possível, para não estressar o aluno, mas tendo que entregar a tarefa, não tem o que fazer. Agora, poderia também, na minha opinião, se ele domina bem mesmo, se for constatado que ele sabe bem, que ele não precisaria estar ali, poderia só deixar no momento da tarefa
e trabalhar com aquele que precisa mais. Não sei se é possível, eu acho que poderia fazer isso, porque não tem outra forma. E outra coisa, viu, gente? Eu e a Heloísa, a Lucimara, não sei se a gente vai ter pernas para isso, mas a gente queria fazer o que a gente está fazendo no Celso, que eu comecei a fazer lá no Celso. Ir até lá, verificar, separar quem realmente precisa, ajudar vocês nesse sentido, para poder fazer da melhor forma possível, em todas as 10 escolas, mesmo não tendo professor tutor, mas fazer esse trabalho. Mas vocês já podem ir adiantando, né, Elô? Para ajudar a gente. Quem não tem a sondagem, que está em outro ano, não sei se tem aluno de 7º, de 8º, aí poderia estar fazendo a sondagem para poder juntar, né, para trabalhar ali, né, essa questão. Estou certa, Elô? Se eu estiver errado, me corrija. A gente tem esse problema, né, pra gente, porque eu vejo assim, sabe, gente, o que eu falei para a formadora lá em São Paulo, eu falei, veja bem, um aluno que não precisa estar ali, ele vai ficar completamente desmotivado e para a gente descaracteriza todo o processo ensino-aprendizagem. Eu não concordo com isso. E ela falou assim, tá, mas por que que ele está lá como volume 1, 2 e 3, então? Ela me questionou. Eu falei, olha, eu poderia te dar várias respostas. Uma delas é que é uma avaliação com alternativas que não garante nada, o que garante a nossa sondagem que tem a escrita. Isso garante. Agora, a forma que foi colocada essa avaliação diagnóstica, né, adaptativa, ela não garante as respostas, o nível, porque esse aluno ele pode não ter lido, ele pode ter feito de qualquer jeito, ele pode ter clicado em qualquer uma, enfim, ela não garante. Então, ela falou assim, mas é o que nós temos aqui no sistema, e como que nós vamos garantir que esse aluno evoluiu? Eu falei assim, então, tem a sondagem que eu tenho como te garantir, que é aquele que precisa, e tem esses alunos que já têm a competência, não precisariam estar ali através da sondagem, do portfólio. E aí ela falou assim, não, mas a tarefa eu não vou abrir mão. Então, gente, eu não consegui, neste primeiro momento, mudar essa situação perante o contexto. Vou conversar em relação, aguardar, vou até ligar para ela já para dar uma pressionada, vamos colocar assim no bom sentido, na colocação da Cláudia, né? Porque são mais alunos do que poderiam garantir as turmas que lá estão, mas já peço para a Cláudia já se antecipar para verificar realmente qual é o público-alvo, tá, Cláudia? Do volume 1, 2 e 3, ok? E aí nós iríamos garantir o quê? Já que tem que garantir essa lição de casa, ok, nós vamos garantir a lição de casa, mas que nós tenhamos ali essa garantia, né, essa autonomia daqueles que precisam realmente, né? Porque é o nosso propósito. Então, nós faríamos dessa forma e vocês teriam que ter essa ação aí enquanto eles não autorizaram não fazer aqueles que estão indicados, volume 1, 2 e 3. Eles não deixaram nós retirarmos da turma, como primeiramente tinha dito que era para dar prioridade, né? Foi o que eu coloquei. E agora eles não deixaram, tá? Não sei se eu respondi, Cláudia, pode perguntar? Então, fala de evidências. A questão aqui, eu posso gerar uma das evidências com a nota da prova paulista desses alunos, é uma situação, mas ela também é voltada para habilidade, né? Então, entra naquele mesmo contexto que você falou. Sobre a desmotivação de aluno, eu tive vários alunos que choraram, vários alunos que vieram conversar comigo, eu estou de castigo, eu fiz alguma coisa, como que eu estou lá? Né? Isso é do 6º, do 7º, do 8º e do 9º, né? E uma outra situação eu posso dar uma redação, porque se o aluno ele escrever bem uma redação, eu acho que está muito bem esclarecida essa questão, né? Então, principalmente do 7º, 8º, na questão do volume 2 e volume 3. Porque se é questão leitor e escritor, eu estou com alunos que são muito bons. E esse ano eu tinha até falado, quando eu fui aí no começo do ano na DE, né, para a Vânia, que chegou uma galera de 6º ano aqui, gente muito competente. É uma coisa assim que a gente nem estava mais acostumado,
né? São tantos alunos com problemas, e os nossos sextos anos que vieram este ano é de uma coisa assim que você fica assim, como com um aluno meu que traz livro para a escola, que fala muito bem, que tem uma dicção, uma apresentação maravilhosa, que mexe numa tecnologia, que às vezes ensina até professor, ele está no volume 1, gente, sabe? Então, é algumas coisas desse tipo, sabe? Então, eu acredito, eles não vão participar dessas aulas, porque eu acredito que eles se sentem até um insulto contra eles mesmos, e fazer as tarefas, enfim, é o que tem que fazer. Abala a Mas autoestima, né? demais, e O abalou, viu? problema, viu, Cláudia? O problema é o tipo de avaliação. Quando nós mandamos a nossa, lá no início do ano, né, Elô? Que a DE de Avaré já faz esse trabalho há muito tempo, é um sinalizador para o professor, né? Na verdade, ele mostra a competência do aluno. Então, ninguém tira isso dele. Só que nos moldes que nós mandamos, que é colocar o aluno numa situação de escrita, é um texto de memória, quando você fala em redação, nem precisa dar tema nenhum, porque daí entra a questão do repertório. O aluno, para escrever, precisa ter um repertório para poder colocar no papel. Só pedir um texto que ele saiba de memória, que é um verso, um pedaço de uma música, alguma coisa que já mostra competência leitora, como nós mandamos a sondagem. Então, o nosso modelo de sondagem, ela sai na frente, porque se a escola aplicasse para todos os alunos, vocês conseguiriam entender o que o aluno de fato precisa. O aluno do nono, do terceiro ano, até o terceiro ano do ensino médio, o que realmente ele precisa dentro dessa competência escritora, que é colocar em jogo que ele sabe, né, escrever um texto. E o marcar X, as questões, né, que ele tenha que escolher, não garante se ele sabe ou não. Não sabemos como ele fez, se ele fez rápido, se ele copiou do colega, ou se ele não quis fazer direito, que ele não... Né? A gente não sabe em que situação, por isso que está acontecendo tudo isso. Mas, quando a gente manda a nossa sondagem, nós temos um objetivo, uma finalidade, e a nossa é muito bem aceita, porque ela, de fato, mostra o que o aluno ainda precisa, porque ele sabe alguma coisa, sendo que ele escreveu ali. Então, essa sondagem que eles mandam, realmente, todo o problema causado foi por conta disso, desse tipo de avaliação, que lá em cima eles não entendem, né? Nós entendemos, porque nós vivenciamos, vocês vivem isso, vivenciam, estão ali mostrando as evidências do que o aluno sabe. E eu vi também, porque está aqui comigo, ó. Cláudia, eu devolvo, está aqui, ó. Eu vou devolver, ela falou tanto, devolve. Gente, está aqui, eu trouxe até para mostrar para o pessoal da DE. Ó, está tudo aqui, ó. A escrita deles, ó, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Matemática, 100% a prova gabaritada de conhecimento. Então, é isso que nós temos. Então, isso é um norte para todas as escolas que estão passando por isso, tá? A gente vai ter que adequar para não cometer injustiça, tá? E para não ficar dando um remedinho errado que vai deixar o aluno numa situação ridícula, até de ridicularizar o aluno. A gente não pode permitir isso, tá bom? Então, é o que a gente tem. E só para fechar, o nosso objetivo dessa sondagem é trabalhar na matemática as habilidades estruturantes dos anos iniciais, né, que são números, são as 4 operações e situações, problemas que envolvam as 4 operações. E foi demonstrado que esses alunos gabaritaram, né, todas essas habilidades, e não há necessidade de estar no projeto, né? Nosso projeto ele é voltado àquele aluno que, infelizmente, na sua trajetória escolar, não trouxe para os anos finais a competência leitora, escritora e letramento matemático, e ponto. Tá? E por isso também o objetivo do professor aí, do pedagogo, tá bom? Pode falar, Umbelina. Eu queria colocar que esse é um momento para a gente até refletir com aquele aluno que se acha que está injustiçado de estar ali, que ele sabe mais do que isso. Porque, veja bem, eu conversando com o aluno e ele está no nível 3, tá? Aí eu perguntei para ele assim, peraí, mas como que você está aqui? Por que você está? Né? Ele me respondeu, eu chutei tudo. Eu disse para ele, então você chutou 2 vezes. A primeira vez foi na questão da responsabilidade de fazer a prova séria do SARESP. A secretaria fez essa avaliação
2 vezes. A primeira vez foi no Saresp. A segunda vez, eles sabiam que eles tinham ido mal no Saresp e que eles teriam que ter feito. Quer dizer, ele disse para mim, mas eu chutei de novo. Eu falei, então, aí você tem que ver a sua responsabilidade. Porque eu acho também que a gente não pode só tratar como se fosse assim. Eu concordo que se o aluno não já tem essa habilidade, ele não pode estar na turma, mas ele precisa ter um momento de reflexão que ninguém está fazendo dali um castigo, mas que naquele momento ele não se colocou como alguém que levou a prova a sério, né? Eu acho que essa parte de falar assim, ele só levou a sério porque ela é no papel, né? A gente tem que pensar mais do que isso. Esses alunos fazem parte de uma geração que provavelmente, quando eles estiverem lá na terceira série do ensino médio, as provas deles serão todas digitais, né? Então, eu concordo que a gente não precise colocá-los, mas acho que tem que envolver uma reflexão sobre como fazer a prova. De repente, agora, depois de tudo isso, ao fazer a prova paulista, neste momento, ele tem uma atitude diferente. Ele tem uma atitude da leitura, de trabalhar com a prova, porque a gente sabe, quem aplicou o simulado do SAEB, sabe como que o aluno se portou no simulado do SAEB, tá? Que era parado, lendo a prova. Mas era porque o diretor estava na sala, era porque o vice estava na sala, era porque o coordenador estava na sala. Não, ele tem que ter esse compromisso, a gente precisa ensinar esse compromisso com ele, né? Passo a palavra. Concordo plenamente com o que você falou. É assim um momento de utilizar essa ferramenta para conscientização dos alunos, com certeza. E é isso mesmo, né? Porque daqui para frente, e agora já está acontecendo, é tudo de forma digital, né? Mas voltando ao nosso propósito, eu fico assim, sabe, muito preocupada com essa questão também da autoestima, né? Lógico, mas também de não conseguir garantir, principalmente para aqueles que mais precisam, porque veja bem, vamos supor que a Cláudia lá, volume 2, volume 3, tenham alunos que não tragam a competência leitora, escritora e letramento, e estão de fora. Essa é a minha maior preocupação. Então, neste momento, será que ficou claro que nós vamos ter que garantir nesse momento que esses alunos todos que estejam lá com volume 1, 2 e 3 façam a primeira atividade das tarefas dentro do seu volume indicado e na outra semana, são 4 aulas, mais uma é de tarefas, né? Que será sempre na sexta-feira. Então, na próxima semana, ele já avance para o volume 2 ou volume 3, e assim consequentemente, para que a gente possa garantir essa evolução dentro do sistema e, com isso, respeitar aquilo que eles estão, neste momento, nos exigindo, tá? Porém, eu gostaria de que vocês traçassem essa responsabilidade conosco, de deixar esse portfólio ali à disposição, porque a gente tem que considerar, eles estiverem em Botucatu, então a gente pode considerar que eles estejam aí visitando as turmas do projeto, né? Então, quando eles forem visitar alguma turma, que nós sempre tenhamos esse portfólio em mãos para garantir o nosso trabalho, para demonstrar a nossa seriedade dentro do processo, né? Para que a gente possa aí evidenciar da forma que eles precisam garantir lá também. Porque neste primeiro momento ela não abriu mão da questão dos volumes e das tarefas. Ficou bem claro isso, gente? Então, o que mais que a gente precisa ter? Os horários das turmas, né? Com os seus respectivos agrupamentos, o nome do professor e quem estará acompanhando este projeto na escola, tá? Eu vou precisar que nós vamos dar um prazo para vocês, né? Hoje a gente pode combinar e a gente pode dar um prazo aí de uma semana para que eu tenha esse material, para que eu possa disponibilizar para eles no final da semana que vem, tá bom? E temos que garantir também o quê?
Este aluno público-alvo, ele precisa ter um espaço adequado, né? Ele precisa ter os cadernos que sejam, pode ser aqueles pequenos mesmo, mas quando ele chegar nesse momento, ele precisa entender que ali será um outro direcionamento dentro de uma nova proposta, né? Então tem que ter o caderno do aluno separado. Esse caderno pode ficar com o professor em algum armário organizado, junto com os seus respectivos livros de volumes. Então, tudo organizadinho. Pode ser uma lousa pequena, mas branca, né? Para que eles possam fazer as intervenções e ministrar a aula, ou mesmo aquele, que eu não lembro o nome, que tem aquele papel que a gente pode. Como é que chama? Não sei quem lembra. É Flipchart, que a gente possa oferecer para esse professor para ele trabalhar ali com esse aluno. Este professor, ele também terá que preparar as aulas, ter um caderno de planejamento para cada turma, tá? Por quê? Porque isso é a organização do material didático, né? Ele não vai chegar lá sem. Primeiramente, ele vai conhecer esse aluno, vai fazer essa sondagem, tanto de língua portuguesa e matemática, vai ver qual é o ponto de partida, e ele vai, se for utilizar esse material didático, esse livro, ok, mas não vai simplesmente dar o material ali para ele, não. Ele tem que preparar uma aula que tenha um contexto, né? Nós temos que garantir a escrita do nome completo desse aluno, esse aluno tem que ter essa autonomia, enquanto ele não sabe escrever o seu nome completo, ele não tem a sua identidade formada, então eu tenho que garantir isso. Eu tenho que garantir a data de nascimento, muitos não conhecem o dia do seu aniversário, então isso também é a questão do vínculo, é a questão de trabalhar esse aluno dentro primeiramente, da sua identidade própria, né? Então eu tenho que conhecer esse aluno de forma que ele possa conhecer ali o dia que ele nasceu, o dia que os familiares nasceram, o nome completo da mãe, do pai, toda essa questão de estrutura familiar dentro desse contexto da escrita, para que ele possa resgatar a sua autoestima ali, tá? E o direcionamento do trabalho, se for pelo livro, ele também tem que ter um contexto. Não é simplesmente pegar, abrir a primeira página do livro e falar, hoje a lição é essa. Ah, não, não é assim, tá? Tem que ser contextualizado todo o conteúdo, tem que ter um propósito. Muitas vezes, isso eu estou considerando o aluno que realmente esteja dentro do seu respectivo volume, tá, gente? Ele tem que garantir que aquela organização daquela aula naquele dia, ele vai ter um começo, meio e fim, né? Ele tem que garantir que esse aluno ele esteja construindo o seu saber através de atividades adaptativas, mas que sejam atividades diferenciadas, pode ser jogos, pode ser através de concreto, pode ser através de agrupamentos, enfim, né? Não é nada mecânico, porque tem que oferecer aquilo que está no livro didático, sim, mas não é só aquilo. Eu posso aprimorar o que eu preciso oferecer para esse meu aluno, tá? E considerando que esse aluno que não traz o letramento, ele não tem facilidade em assimilar mesmo, porque a gente tem que considerar que esse aluno, ele está lá dentro da linha de desenvolvimento de Piaget no operatório concreto. Então, ele não consegue abstrair com facilidade. Ele precisa do concreto para aprender, tá? E isso envolve fichas na alfabetização, envolve letras móveis, envolve o ábaco, envolve material dourado, envolve palitinhos, etc. Então, eu tenho que oferecer diferentes formas, se ele for quando ele for trabalhar com esse aluno, para que ele possa se apropriar do saber, porque o mesmo lá, só a oralidade, só através do abstrato, ele não consegue, tá bom? Então, é importante que o professor tenha o seu caderno para elaborar seu plano de aula e o coordenador ou quem for acompanhar o projeto, ele esteja ali alinhado com algumas intervenções, se verificar que há necessidade, né? Também pode nos chamar, a gente vai, quanto à nossa formação, nós pensamos em fazer a formação pontual, diretamente na sala de aula, porque isso é o que mais dá certo. Porque quando a gente chama aqui na DE, a gente fala de uma forma global, mais ou menos da forma que eu estou falando aqui agora,
tá? Só que o que garante mesmo, quando a gente vai até a sala de aula, a gente verifica a regência, a gente verifica a didática, se o professor tem ou não, a gente verifica como ele faz a intervenção, porque se ele não souber fazer a intervenção, o aluno não aprende. A gente verifica como ele está construindo esse plano. Muitas vezes tem coisas ali que pode ser retirada ou que pode ser elaborada de uma outra forma. Olha, gente, é proibido qualquer atividade de internet, tá? Proibido. Por quê? Porque as atividades de internet, elas não garantem a sequência didática, tá? E numa aprendizagem, nós temos que garantir a sequência didática, tá bom? Então, não pode, de forma alguma, vou imprimir aqui uma cruzadinha. Não. A aula, ela tem que ter um contexto, ela tem um começo, meio e fim, ela tem um objetivo, ela tem uma avaliação. Toda aula, ela precisa passar pela avaliação processual, porque senão, como que você vai mensurar o que o aluno aprendeu ou não, né? Então, é isso, tá? Eu acho que eu falei tudo, tá bom, gente? Então, os cadernos desses alunos, o portfólio de cada um, que a gente possa garantir a evolução desse aluno, o plano de aula dele, de cada turma, o professor tem que garantir, e as tarefas, ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vânia quer falar alguma coisa? Lucimara, a Lu, nem sei onde que ela ficou, coitada, por causa do Eu tô aqui, computador. cada hora eu vou num cantinho para Ah, ver se pega. Ó. Voltei tá. para o meu canto aqui de novo. Eu só queria reforçar o que você trouxe, Lô, da questão das habilidades em relação a essa prova, né? Realmente, essa avaliação a qual eles tomaram como ponto de partida para classificar os alunos nos níveis de proficiência, realmente ela teve uma outra finalidade, né? Uma finalidade de compreensão leitora. Então, ali estão sendo avaliadas aquele aluno já que está no básico, né? A gente até tem avaliação para quem do básico, né? Mas aí já entra então nesse projeto que nós estamos aí, que é o professor tutor. Porém, esses que foram avaliados, que já têm essa compreensão leitora, né, essa competência leitora e escritora, é porque eles realmente já conseguem tanto dar conta da escrita, né, quanto da leitura, né? Então, aí foram a prova SARESP, a avaliação do SARESP, ela tem essa finalidade de verificação do quanto os alunos nossos têm esse processo de compreensão leitora já desenvolvido, tanto o SARESP quanto o SAEB. Então, o que é mensurado ali são as habilidades, as capacidades, os descritores relacionados à leitura, tá? Então, por isso que a sua prova, né, a sua sondagem, a sua Edavânia, né, o trabalho de vocês, o processo de vocês é tão importante, porque é pelo processo que vocês realizam que a gente verifica realmente se aquele aluno tem outras, né, as habilidades para chegar na competência escritora e leitora, né? O que foi medido pelo SARESP já é a compreensão. São outros trabalhos já, né, que precisam ser feitos daí com o professor especialista, né, com as aulas de OE, com o aluno monitor, enfim, né, que daí já entram outras funcionalidades, outros objetivos, tá? Só nesse sentido que eu queria reforçar. Só para a gente tomar o cuidado de quando a gente, né, para a gente pensar que são duas coisas assim, que se complementam, mas que têm duas finalidades diferentes, né? Na verdade, a prova de múltipla escolha, ela tem uma finalidade muito grande de entender como esse aluno, ao ler um determinado texto, um determinado gênero, ele compreende ali as habilidades que foram solicitadas, né? Então, é um processo de compreensão. Ok, Lu, eu só vou pedir licença antes de passar a palavra para o Patrick e para a Joelma. Eu quero pedir para a Soraya compartilhar como que ela elaborou a turma dela lá e como é que ela está fazendo, porque eu achei que está dando certo. Eu gostaria que a Soraya, ela poderia compartilhar, ela ou a Is, por favor? Bom, Ela é complicadinho, né? Às vezes lá o cai. sinal. Tá. Aqui caiu Então, bastante. então vou passar para o Patrick enquanto ela não está ali falando, e daí a gente vê a dúvida do Joelma e do Patrick. A Joelma primeiro, pode falar, Joelma. Boa tarde, tudo bem? Oi, Joelma, boa tarde.
Então, nós, né, conseguimos agora as duas professoras tutoras, e eu estou um pouco perdida, né, no sentido assim, como eles já foram orientados de como que eles vão inserir essas tarefas no sistema. Eu não estou sabendo como que vai funcionar, ou ainda vai virar uma orientação sobre isso, Elô? Oi, Joelma. Tá tudo lá no FAQ. Tem toda a informação dentro do primeiro vídeo, não sei se você recebeu, que eles mesmos fizeram e eu proporcionei para vocês. Tá explicando certinho, porque é tudo dentro do sistema, tá bom? Dentro da sala do futuro, mas tem tudo explicadinho. Então, não caberia aqui agora a explicação, tá? Mas aí, se você tiver mesmo assim dúvida, após você verificar a formação deles ali tá igualzinho o FAQ, tá? Tá, passo a passo, ok? Oi, Patrick, pode falar. Então, a minha dúvida, Elo, é quando mais ou menos é que eles vão ter, a gente vai poder fazer essa troca do aluno que não precisa? Ela não deu um prazo. Ela falou que ela ia conversar lá com a equipe, porque ela disse que a nossa DE foi a única que solicitou isso e que ela estava estranhando, porque em toda a rede, né, que é uma rede bem grande, nós temos 500 escolas aí dentro desse projeto, foi a primeira que aconteceu isso e que ela estava indignada. Na verdade, eu percebi ali que ela não acreditou muito, sabe? Eu senti isso. E aí ela falou que ia fazer a reunião com os pares e que ia me dar resposta semana que vem, tá? Então, porque eu conversei com ela ontem, tá bom? Tá bem, Então muito a gente obrigado. está aguardando, mas eu aviso vocês. A Cláudia colocou aqui, né, da questão do trabalho que eles têm feito, né, de conscientização em relação à realização das provas, né, isso é importante mesmo, é o que a Umbelina trouxe aqui para nós, de nós também, é um trabalho mesmo que a gente faz todos os dias, de formiguinha, e que a gente tem feito há anos, isso é fato, mas que a gente não pode deixar mesmo de lembrar, de sempre estar fazendo, né? É o que a Umbelina trouxe, a Cláudia colocou aqui, a gente sabe do quanto o trabalho que vocês fazem de engajamento, de conscientização, né, seja, né, na sala de aula pelo professor, pela equipe gestora, mas que muitas vezes ainda a gente tem essa fala desses estudantes que eles não levaram a sério, né? Não leram, não compreenderam, ou não fizeram mesmo a leitura por conta de não se envolver com o texto, né? A questão de sempre aquela fala do texto ser longo, enfim. Mas é um trabalho que a gente é contínuo mesmo, né? Mas com certeza a gente sabe do quanto vocês realizam isso com bastante maestria aí, tá? Patrick também falou, né? Acho que é nessa questão também, né, Patrick? Que vocês sempre deixam bem claro de levar bem sério, né? Com seriedade esses momentos, né? A Cláudia quer falar? É bem rápido sobre essa questão de conscientização. Então, uma das situações que aconteceu nessa prova diagnóstica é que uma prova não apareceu para o aluno. Por exemplo, a de língua portuguesa. Então, automaticamente ele foi para o volume 1. Ele fez a de matemática, que passou muito bem, não precisou, né? E na língua portuguesa não apareceu a avaliação, ele não fez, não apareceu, então ele não fez, sabe? Então aqui a gente trata com bastante seriedade essas questões de provas, essa de início de ano com sextos anos, então não é uma coisa. Olha, o resultado de uma escola que chegou o nível que nós chegamos do ano passado para cá, ter 175 alunos dentro do professor tutor, É de para uma escola de assustar. 200 e poucos, alguma coisa nessa matemática não está dando o resultado correto, né? E a professora agora aqui do meu lado, ela acabou de falar, é a parte da matemática, que na sala de aula, né, ela com os seus alunos ali, um dos alunos não quis fazer e não fez, falou, não era para eu estar aqui, eu não vou fazer. Então, olha só a que ponto chega, eu estou só com Fundamental 2, são crianças. Então, a que nível chegou a raiva, sabe, a desmotivação, que eles Desconforto? ficaram, né? O desconforto. E tem, claro, os coleguinhas da sala
brinco, olha lá, você vai lá, a gente sabe como é que funciona, né? Então, sem ter motivo, já existe bullying, imagina tendo motivo, né? Então, é É. só para colocar mesmo. E também eu acho importante essa colocação, porque nós somos os profissionais desse processo. Então, nós temos que garantir aquilo que é necessário mesmo, desconstruir aquilo que não está dando certo. Nós somos responsáveis, é por isso a minha preocupação primeira, né? Porque nós ficamos numa situação onde, depois de exposto tudo isso, eu ainda tenho que garantir essa lição de essa tarefas do volume. Então, gente, vocês sabem o quanto que eu argumentei e eu não consegui descaracterizar isso, porque, na verdade, ai, mas não tem evidência, mas então por que que lá está volume 1? Por como que eu vou desconsiderar o que ele fez lá do volume? Eu falei, não, mas você tem que perceber que essa avaliação ela não está garantindo aquilo que vocês estão propondo, não garante. O que garante somos nós ali na linha de frente, quando nós conhecemos esse aluno, né? Com as aplicações, a gente verifica aquilo que o saber a gente conhece, a gente sabe esse aluno como ele está na prova paulista, etc e tal. Então, eu não consegui nesse primeiro momento, tá bom? E isso tudo que você falou, Cláudia, é o mais importante de todo o processo, né? Porque a gente está para construir realmente, né? A gente está para fazer esse aluno alavancar e não desmotivá-lo ou algo parecido, tá bom? Então, eu vejo que a gente precisa mesmo garantir esse aluno que precisa ali realmente. O que aconteceu lá, eu gostaria que a Isis falasse, mas ela tá muito ruim a conexão lá no Castellucci, mas eu vou compartilhar aqui o que aconteceu. A Soraya, ela ligou e falou, Heloísa, nós não temos nenhum aluno, nenhum, que esteja sem a competência. Ela é leitora e escritora, nós não temos. Aí eu conversei com ela, né? Porque eu tinha acabado até de conversar com a moça, eu liguei de novo para a moça, depois eu conversar isso com a Soraya, ela falou, ok, Heloísa, o que que nós fizemos? Nós estamos trabalhando junto com o CGPAC, né? Com essas turmas direcionadas como volume 1, 2 e 3, mas com o CGPAC dentro daquelas habilidades que eles mais precisam e que eles não garantiram dentro das avaliações. Nós estamos fazendo um trabalho direcionado assim, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. E a gente vai garantir a tarefas enquanto houver essa necessidade dentro do sistema. Mas está dando super certo, só que é desta forma que nós estamos trabalhando. A gente senta, coordenador, CGPAC, o professor, tutor, e verificamos qual habilidade vai ser trabalhada naquela semana e como vai ser trabalhada essa habilidade dentro de qual gênero. E está dando certo. Mas eu achei uma prática, se está dando certo, né, gente? Então vamos compartilhar, né? Então ela está atuando dessa forma lá. E também eu acho assim, sabe, gente, muito, muito importante essas trocas de experiências, né? Liga para uma escola, pergunta como está acontecendo. Se for algo produtivo, ok. Se não for, fala para a gente que a gente está aqui para isso também, porque vocês que estão fazendo acontecer aí no dia a dia, ok? Já que nós temos o professor, já que nós temos alguns alunos com essa necessidade, eu falei, tem um lado bom, né? Que graças a Deus não estão precisando. Esse é o nosso lado bom, né? Vamos pensar no lado bom, como a Cláudia falou. Chegaram dos sextos anos, estão prontos, é assim que tem que ser. Porque nós aqui, eu e a Vânia, estamos trabalhando assim com os municípios com afinco, os 7 municípios. E nós estamos conseguindo bons resultados. Graças a Deus, dos 7, 5 ganharam medalha ouro, 1 prata e 1 bronze. Nós estamos conseguindo avançar. A Varé avançou 12,5%, apesar de não ter atingido a meta, mas conseguiu avançar bastante. Então, vamos pensar que nós estamos conseguindo aí, pelo menos que esses alunos cheguem como devem chegar realmente, que foi uma luta constante. Tá bom? Tudo bem, gente? Se vocês não tiverem o que perguntar, nós vamos finalizar. Foi gravada essa reunião, né? Está sendo gravada. E aí a gente vai compartilhar lá no grupo com vocês, ok? Podemos finalizar? Alguém quer a palavra? Tá. Ó, gente, eu só peço um grande favor para vocês. Como o nosso canal de comunicação é o grupo, por favor, me dê um sinal ali, um joinha,
uma careta, qualquer coisa. Porque às vezes a gente coloca, que nem aconteceu em relação à nossa reunião hoje, eu não tenho resposta, e a gente fica meio angustiado do lado de cá, porque hoje, olha que importante que foi a nossa reunião, tá bom? Então, põe um joinha ali, dá um sinal, qualquer sinal para mim ali que vocês leram, ok? Eu peço essa contribuição para vocês, tá? Então, vamos finalizar, então, a nossa formação, então. Pode ser? Nossa formação não, nossa live, né? E nós estaremos indo nas escolas e quem precisar de alguma coisa, grita que a gente sai correndo. Tá bom? É sim. Tá. Um beijo para vocês e bom trabalho, então. Ok, Tchau. gente. Tchau, tchau.